E aí, meus amores, continuando aqui com o uso do pronome, como que a gente coloca esse pronome? Então, nós acabamos de ver a próclise, quando o pronome fica antes do verbo. Vocês vão perceber que a próclise é a que tem mais regras, e aí eu só vou usar a ênclise, que é o pronome depois do verbo, quando não tiver, tá? Nenhuma palavra daquelas que a gente aprendeu que atrai o pronome para antes do verbo. Então, vamos lá ver as regras da ênclise. Observe aqui essa charge. O Brasil tem 25 milhões de telefones celulares. Me liga mais tarde. Eu estou enrolado no trânsito. Observem aqui que ele começa dizendo me liga, né? Então, o pronome vem antes do verbo, ou seja, ele está proclítico. Nesse caso, está errado. Por quê? Porque a regra geral diz que não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Então, guarda isso na sua cabeça. Não se usa, não se inicia, perdão, não se inicia frase nenhuma com pronome oblíquo átono. Na formalidade, tá? Nessa situação aí, ele está usando que ele está na informalidade, mas para a gramática está errado, ok? Então, a regra geral é essa: não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Então, observe essa tirinha das cobras, né? Do Luiz Fernando Veríssimo. Era o meu. Que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembrem-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então, observe, ó. Lembrem-se, a justiça tarda. Então, está iniciando uma oração, o pronome vai para depois do verbo. Lembre-se, não se lembrem, tá? Então, fiquem atentos à regra geral. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Ó, me diga uma coisa. Correto é diga-me. Me desculpe. Correto é desculpe-me. Dane-se. Acertou. Então, observe que o mudatilho está no uso indevido do pronome. E só no final de raiva ele acertou. Tá? Então, fiquem atentos aí. Em primeiro plano, evidencia-se, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas. Então, observe, em primeiro plano, vírgula, evidencia-se. Então, eu tenho aí um se, que é um pronome que está depois do verbo. Eu vou olhar se está certo, eu olho que vem uma pausa, tá? Então, antes ali tem uma vírgula. Então, não se usa próclise, que vai estar correta, tá? Então, fiquem atentos aí. Então, vamos para a regra número 1 da colocação pronominal ênclise. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo e não tiver nenhuma palavra atrativa de próclise, você vai usar a ênclise. Depois de terminar, chamem-nos. Tá? Para começar, joguem-lhes a bola. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Então, observe, tem pausa, tem o verbo no modo imperativo e o pronome depois. Agora, se eu colocar depois de terminar, não nos chame, não lhe jogue, tá? Não silencie. Então, observe, uma regra elimina a outra. Regra número 2, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, tá? Também vai ocorrer o uso da ênclise, tá? Então, a ênclise só é utilizada quando não tiver nenhuma palavra atrativa de próclise. Ficou claro isso? Então, fiquem atentos. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, que é infinitivo pessoal, quando ele não tiver indicação de sujeito. Não era minha intenção machucar-te. Aí, infinitivo é terminação em R. Então, observe que intenção não tem antes do verbo nenhuma palavra atrativa de próclise. Gostaria de pentear-te à minha maneira. Então, observe que eu posso colocar aí. O seu maior sonho é casar-se. Eu olho antes do verbo, não tem palavra atrativa, então, ok. Ficou claro? Então, é menorzinha essa regra, tá?
O verbo no gerúndio também é atrativo de podênclise, se não tiver nenhuma palavra antes que seja próclise. Então, por isso que eu falo para você. Primeiro, se você aprender bem a regra da próclise, não erra nenhuma, tá? Então, vive a vida encantando-me com as suas surpresas. Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Então, depois do gerúndio, você colocou o pronome oblíquo. Agora, se tivesse recusou a proposta, não. Se tivesse aí uma conjunção, então todas aquelas outras que nós aprendemos seria a próclise. Mas como não tem nenhuma palavra atrativa, a gente utiliza aí a ênclise, tá? A regra 4 é quando houver pausa antes do verbo, ou seja, quando tiver vírgula. Se eu ganho na loteria, olha aí, mudo-me hoje mesmo. No meio da discussão, levantou-se e saiu. Então, toda vez que você for escrever sua redação, que é um gerúndio, tá? Uma vírgula e um gerúndio, verbo do lado dele. Ou um verbo, coloca o pronome do lado dele, a não ser que tenha uma palavra atrativa de próclise, ok? Fique atento. Em orações reduzidas de infinitivo, também nós vamos usar a ênclise. Ó, parece incomodar, infinitivo, tá? Parece incomodar-se com tudo. Então, parece a primeira oração, incomodar-se com tudo é a segunda. Temos aí uma oração reduzida substantiva. Então, incomodar-se, ó, não tem vírgula, não tem nenhuma palavra atrativa. É possível libertar-se, né, das tensões cotidianas com atividades físicas. É possível, primeira oração, oração principal, a segunda oração subordinada, reduzida. Por que que ela é reduzida? Porque ela não tem conjunção, mas o verbo está no infinitivo. Tá? Então, a gente vai ficar atento a isso. Entenderam? Então, toda vez que você perceber que não há nenhuma palavra atrativa de próclise, você vai utilizar a ênclise, tá? Então, vamos para a mesóclise. A mesóclise é quando o verbo fica no meio e ela segue a mesma regra. Se não tiver nenhuma palavra atrativa de próclise, a gente vai utilizar ou a ênclise ou a mesóclise, tá? Então, você vai ficar atento quanto a isso. A mesóclise, o nome já diz, ela vem no meio. E aí a gente vai lembrar que tem dois verbos que vão aceitar, tá? Ó, por exemplo, desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Se você tirar o ti, que é o pronome oblíquo, vai ficar desenharei. Desenharei é futuro. Então, eu já vou começando a perceber. Então, eu só uso a mesóclise quando o verbo estiver no futuro. E aí, eu vou colocá-lo no meio do verbo. Desenharei vai ficar desenhar-te-ei. Mas, se tivesse um não aí atrás, aí ia ficar não te desenharei. Porque palavra negativa atrai o pronome para antes do verbo. Então, a regra geral diz que quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, é mesóclise. Então, ele vai ser mesoclítico. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Se você tirar o pronome, vai ficar realizará e acompanharia. Então, fiquem atentos a isso. Agora, se tivesse palavra atrativa, seria próprio, tá? Então, a mesóclise só vai ocorrer nesses dois momentos. Quando o verbo estiver no futuro do presente, que é o futuro mais cantarei, amarei, e no futuro do pretérito, que é aquele que tem possibilidade de acontecer, amaria, estudaria, tá? Outro exemplo, e quando atingirmos o pico da crise, quadruplicar-la-emos, né? Então, fiquem atentos ao uso da mesóclise. A mesóclise dá assim, quem usa mais, você vê, quem lê a Bíblia vai ver que tem muita mesóclise na Bíblia, tá? Portanto, fique atento. Estou me sentindo muito mal pelo que eu fiz. O Mia está antes do verbo, porque não tem palavra atrativa. Ó. Então, tudo bem.
Também estou me sentindo muito mal pelo que não fiz. Também mal pelo que deveria de ter feito. E me sinto mal pelo que não deveria ter feito. E por todas as outras variantes simultaneamente. Observe como o bichinho está confuso. Então, você tem no primeiro, no segundo e no terceiro o uso correto do pronome. Ó. Também é um advérbio e ele é atrativo de próclise. Tá? Então, eu tenho aqui o sentindo que está no gerúndio, não tem pausa. Então, eu posso colocar o pronome proclítico. Agora, no último, observe, ele diz: me sinto mal pelo que não deveria ter feito. Ele mostra que está dentro da linguagem formal e está errado porque não se inicia a frase com o pronome oblíquo ato. Claro? Claríssimo como a água cristalina. Não pensar a partir de. Bom, então vamos ficar atento. Próclise, ênclise e mesóclise. Próclise antes, ênclise depois e mesóclise no meio, tá bom? Então, pegue suas anotações que já já nós iremos continuar esse assunto e vamos praticar. Ok? Então, fiquem atentos.